tinha uma visão mais fascista, passa agora a ser nazista, debaixo da direção de Hitler. E como que vai se dar a recuperação financeira, né? Porque Hitler é o primeiro-ministro e ele vai fazer algumas obras, algumas ações para recuperar a Alemanha, que estava, conforme nós vimos, numa situação econômica terrível. Primeira coisa que ele vai fazer é o incentivo às grandes obras, ferrovias, estradas. Lembram na aula que eu dei sobre a crise de 29, a forma como Roosevelt, ele através do New Deal, ele deu uma arrumada na crise americana lá junto com Keynes, que ele fez grandes obras, as grandes vias, né? Vocês devem lembrar que eu comentei sobre isso. Pois é algo muito próximo do que vai fazer o Hitler, né? Na verdade, normalmente os países, quando eles estão passando por crises, eles investem em grandes obras públicas, porque se o desemprego é muito grande, eles vão estar empregando as pessoas. O investimento no mercado interno. Tanto o Roosevelt fez isso no New Deal, como o Hitler vai fazer isso também agora no seu projeto nazista. Então, grandes obras, ferrovias, estradas, e um investimento no mercado interno. Se vai haver muitas estradas, vai ser necessário muitos carros. E aí vai surgir a Volkswagen. A Volkswagen é um investimento do governo. O Hitler vai chamar lá o Porsche, né? O Porsche é o sobrenome do dono da Volkswagen lá, né? Então ele vai chamar o Porsche, né? E vai fazer uma aliança e vai investir, e assim surge a Volkswagen, né? Essa marca muito famosa de carros, que vai, por exemplo, criar o Fusca, né? Então, investimento no mercado interno. E ele já está pensando, né? Como ele tem uma ideia muito grande na questão do espaço vital, né? Conforme eu disse, o nazismo ele é expansionista. Então ele já está pretendendo invadir os países que seria, entre aspas, os lugares onde viviam os arianos, para unificar, para dominar, para anexar e fazer um único território ariano. E ele faz o quê? Ele começa a fazer empréstimos para casais arianos. Então, aqueles casais, né, que eram arianos, né, ou seja, brancos, que teriam característica ariana, né, conforme eu disse, ele tinha o cuidado de medir nariz e orelhas para saber se a pessoa estava dentro do contexto ariano ou não. Então, aqueles que tinham a característica ariana, ele fazia empréstimos para esses casais. E como seriam pagos esses empréstimos? Da seguinte forma: a cada filho que este casal tivesse e colocasse ele debaixo da educação nazista, ou seja, debaixo de orientações nazistas, para cada filho 25% desse empréstimo seria pago. Ou seja, se ele tivesse 4 filhos, o empréstimo está pago. Teve um filho, 25%. 2 filhos, 50%. 3 filhos, 75%. 4 filhos, está livre da dívida. Por quê? Porque eu acabei de obter 4 soldados nazistas. Então, Hitler ele vai investir pesadamente no quê? Nos adolescentes, nas crianças, nos jovens, dando origem àquilo que vai ser chamado da juventude hitlerista. São essas pessoas que desde a sua infância já estão recebendo educação nazista. Além dessa juventude hitlerista, ele também vai começar agora uma perseguição muito maior aos seus oponentes. Quem seriam esses oponentes? Comunistas, judeus, ciganos. A palavra cigano, tá? Entendam como estrangeiros. Aos estrangeiros
e a homossexuais. Esses 4 grupos vão ser perseguidos e vão ser levados para os campos de extermínio, tá? Quando nós falamos lá naquele número, né, de 6 milhões de pessoas mortas nos campos de concentração, boa parte aí era comunista, cigano, ou seja, estrangeiro, e homossexual, tá? Nem todos eram judeus. Dá-se esse número total aos judeus devido à questão do sionismo, depois que vai surgir lá no final da guerra, né? Vai surgir o movimento sionista, e aí eles vão querer colocar este número total como sendo judeus, tá? Mas não eram só judeus não, tinham outros. Mesmo que a maioria fosse judeus, não eram todos judeus. Então essas pessoas, esses grupos de pessoas seriam perseguidos, presos, e ele começa outras obras, como por exemplo outras ações, como a esterilização de pessoas com doenças hereditárias. Então se você tem uma doença hereditária, né, seja qual for a doença, você vai ser esterilizado, você não pode ter filho. Vai ser feita uma operação que vai proibir, que vai impedir você de ter filho. Você não tem direito de ter filhos porque você é uma pessoa que tem uma doença que ela é uma doença que pode passar para a criança. Então você vai ser esterilizado, porque ele acredita numa raça perfeita. Pessoas doentes, ele não aceita. O ariano não pode ser doente, o ariano é perfeito. Uma outra coisa que ele vai fazer também é a eliminação de deficientes físicos. Então, tudo que é deficiente vai ser eliminado. É lógico que isso não vai ser na base da metralhadora, né? Ele vai lá, né, essa pessoa deficiente vai passar por um tratamento, nós vamos levar ela para um determinado lugar, onde ela vai ter cuidados especiais. Depois de alguns meses recebe uma carta dizendo, infelizmente, a pessoa veio a óbito. Tá? Então, esterilização de pessoas com doenças hereditárias, eliminação de deficientes físicos e eliminação de idosos também. Pessoas idosas que não pudessem trabalhar, que não fossem pessoas que pudessem gerar riquezas, né? Que fossem pessoas tidas como pessoas que causam prejuízo, não coopera para o bem do Estado. Então essas pessoas seriam eliminadas. Tem um filme muito interessante chamado Amém, do diretor Costa Gravas. Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão encontrar trailer deste filme, e você encontra ele até gratuito, porém está em espanhol, parece que é na Vimeo, tá? O nome do site lá é Vimeo, e tem esse filme gratuito, tá em espanhol, dá para entender, viu? Se fizer uma forcinha dá para entender, sim, tá em espanhol, mas se você assistir assim com cuidado, tiver curioso, né? Ou então você procura ele, né, em mídias pagas. Mas ele tem na Vimeo, coloca Amém. É um filme muito interessante que vai mostrar o envolvimento da Igreja Católica, a Igreja Protestante e o nazismo. Então, de que forma que a Igreja Católica e a Igreja Protestante, elas reagiram ao nazismo, elas reagiram a Hitler. Este filme, por isso que o nome é Amém, tá? Amém do texto bíblico, lá, Amém, né? Então, este filme vai falar sobre esta relação da Igreja Católica e a Igreja Protestante alemã para com Hitler, e de pano de fundo está esta questão da eliminação de doentes idosos. Tudo isso é retratado nesse filme, interessante. Se você tiver oportunidade, assista, que vai ser de bastante valia, ok? Então, esterilização de pessoas com doenças hereditárias, eliminação de deficientes físicos, eliminação de pessoas idosas, queima de livros contrários ao nazismo. Todo livro de qualquer espécie, psicologia, filosofia, tudo que for contrário ao nazismo é queimado. Então, e se for de autor judeu, né? Então, por exemplo, Karl Marx, o Freud, né? Tudo que tiver, sei lá, comunismo, judaísmo, tudo que for contrário ao pensamento nazista vai ser queimado em praça pública.
E também surgem as leis de Nuremberg. As leis de Nuremberg são leis contrárias aos judeus. Então, que vão dizer o seguinte, ó, tudo que o judeu tiver vai ser expropriado, casa, loja, todas as suas propriedades serão expropriadas e eles serão levados para os campos de concentração, são as leis de Nuremberg. Dentro de todo esse contexto, aconteceram as Olimpíadas de 1936, as Olimpíadas de Berlim. E essas Olimpíadas elas têm um gostinho especial para nós, né? Por quê? Era o grande momento de Hitler demonstrar a supremacia do povo ariano, né? Então Hitler, com todo cuidado, ele investiu nos esportistas, porque qual que era o pensamento dele? Não, eles vão lá, nós vamos ganhar tudo, nós vamos mostrar para o mundo que o ariano ele é mais forte, é mais inteligente, é mais ágil, é melhor, que é uma raça superior, né? O mundo vai perceber a grandiosidade da raça ariana. Né? Então seria o apogeu do arianismo as Olimpíadas de Berlim. E o principal personagem da Olimpíada de Berlim foi Jesse Owens, um negro norte-americano que ganhou 4 medalhas de ouro. Então, dentro de Berlim, dentro do centro ariano, um negro ganhou 4 medalhas e foi o maior destaque desta Olimpíada. Essa foi uma grande derrota para Hitler e para o arianismo. Vou terminar esta aula, né? Que já está 45 minutos. Olha lá. Bom, a aula é 50, né? Então 5 minutos então ainda. 2 perguntas, ok? 2 perguntas, uma sempre ela é feita numa aula sobre o nazismo. A outra é uma pergunta nova. Primeira pergunta, por que os judeus? Por que a perseguição para com os judeus? Então eu poderia colocar aqui para vocês 4 aspectos do porquê a perseguição para com os judeus. Primeira era a quantidade dos judeus comunistas, né? O próprio Karl Marx, não esqueçam, ele era comunista. Existiam muitos judeus comunistas. O comunismo era um pensamento teórico, ideológico muito forte neste período. Não se esqueça que o capitalismo estava em crise, né? O liberalismo tinha sucumbido, né? Então, nesse momento, é um período de efervescência teórica comunista. E muitos judeus, eles eram comunistas. Então, um dos motivos da perseguição, olha, eu vou falar vários motivos, tá? E nem estou dizendo que todos eram. Estou dizendo que um bom número de judeus eram comunistas. Uma outra questão, eu considero essa principal, tá? Vários escritores vão colocar como principal a 4ª que eu vou dizer. Para mim é essa. Era a questão econômica. A Alemanha estava em crise econômica e ela precisava de dinheiro. E quem era o povo mais rico deste período? Os alemães. Então, através da expropriação dos seus bens, a Alemanha teria sim um capital bastante interessante. A própria Alemanha estava endividada com os banqueiros judeus. Então a questão econômica da perseguição aos judeus era um fator muito importante. É um povo rico. Se conseguimos expropriar, se conseguimos tomar posse do que eles têm e ficar livre das dívidas que temos com ele, poxa, isso vai ser um avanço econômico bastante interessante nesse momento de crise. Então este era um motivo também. Um terceiro motivo é a questão da traição. Né? Normalmente, países envolvidos em guerra, no Brasil, o Brasil nunca foi envolvido em guerra, então nós não temos muito essa característica. Mas países que lidam com guerras, como por exemplo o próprio Estados Unidos também, eles têm muito forte a ideia do inimigo interno,
né, do inimigo, o grande inimigo. Quem que é o nosso inimigo? Né? Então, a Alemanha acaba de perder uma guerra e ser humilhada. Quem é o grande inimigo? E vai ser apontado o povo judeu. E vai ter uma propaganda muito forte da seguinte forma: ó, eles estavam em nosso meio, se enriqueceram às nossas custas, nos explorando, e com o dinheiro ganho, com a nossa exploração, eles financiaram as tropas que nos derrotaram. É o nosso inimigo. O responsável pela morte do seu filho está aqui dentro, não está lá fora não, é o judeu. Foi ele que financiou as tropas inimigas para que os nossos filhos fossem mortos. Então o judeu, ele é apontado através desta propaganda como grande culpado pela miséria que eles estão passando. E isso vai fazer com que se crie um grande ódio do povo alemão para com os judeus. E o quarto motivo, que muitos vão dizer como principal, para mim é a questão econômica, né? É a questão racial. Né? Conforme eu disse lá no seu livro Mein Kampf, A Minha Luta, que Hitler escreve quando ele estava ainda preso, devido àquele golpe que ele tentou dar ainda lá no período da República de Weimar, ele escreve esse livro, e nesse livro ele vai defender a ideia da supremacia racial alemã, né, ariana. E se os arianos são a raça perfeita, os judeus é a pior de todas, é a mais imperfeita. Então, essa perseguição aos judeus seria por uma questão racial. Essa é a primeira pergunta que muitos fazem: por que a perseguição aos judeus? A segunda pergunta, que é uma pergunta recente, ok? Seria o seguinte: o nazismo era de direita ou de esquerda? Então vamos trabalhar esta ideia, ok? Eu vou partir do seguinte pressuposto: o grande embasamento da esquerda é o marxismo, é Karl Marx, são as teorias sociais ali do século XIX, né? De acordo com Karl Marx, ou seja, o marxismo, ele defende algumas premissas. Existem algumas ideias defendidas pelo marxismo. Se o marxismo é a Bíblia da esquerda, então um partido ou um movimento de esquerda deve estar de acordo com essas premissas. Então eu vou falar aqui sobre 3 premissas marxistas. Uma premissa marxista é o marxismo, ele é internacionalista. Então, o marxismo defende uma ideia de um movimento sem fronteiras. Ele é contrário ao fechamento de um Estado. E aí muitos vão dizer: mas calma lá, a União Soviética, ela era algo local, né? Verdade, quem disser isso está verdade, seu pensamento está correto. Porém, não se esqueçam que Stalin, ele é defendido por muitos esquerdistas como uma pessoa que negou, um traidor, ok? Do marxismo. Um dos motivos seria exatamente isso, por ele não ser internacionalista, coisa que Trotsky era, né? Então, os esquerdistas têm 2 linhas, tem várias na verdade, né? Mas as 2, assim, de bastante destaque, seria a stalinista e a trotskista. Tem a outra, tem a maoísta, tem várias, né? Mas, então, a stalinista, ela defendia realmente essa ideia do Estado, né? Ela não era internacionalista. Mas ela difere do marxismo. O marxismo e por isso Stalin também, ele é visto como muitas vezes um traidor do movimento de esquerda, do movimento marxista. Se fosse somente essa premissa, poxa, olha, não avançamos muito na ideia. Mas eu coloquei essa premissa só para vocês terem uma ideia, né? Então, o marxismo, ele é internacionalista, coisa que o nazismo não é.
O nazismo ele é ultranacionalista. Ok? Então aí nós já vimos duas diferenças, dois contrastes entre o marxismo, que é a base esquerdista, com o nazismo, né? Uma segunda premissa. Essa sim dogmática, tá? Essa é dogma. Essa é verdade absoluta esquerdista. Todo pensamento esquerdista ele vai ter essa ideia, que é a ideia da luta de classes. Então, o pensamento marxista, que é a base do pensamento esquerdista, ele defende, ele é dogma, a luta de classes, a dialética, né? Opressores e oprimidos, né? Então, o proletariado, toda aquela questão, univos, né? Vocês nada podem perder além das correntes, né? Então, aquele pensamento do Manifesto Comunista. Então, a ideia da luta de classes, ela é uma dogmática, ela é um dogma, uma verdade absoluta do pensamento esquerdista. E o nazismo é totalmente contrário à ideia da luta de classes. Pelo contrário, ela defende a questão da unificação. Somos todos arianos, um único povo, não existe divisão. Ela é contrária a qualquer divisão de luta de classes. Ela vê a luta de classes como algo ruim, como algo que pode ser prejudicial ao pensamento nazista. Então aí já difere, hein? Ó, pensamento esquerdista, luta de classes. Nazismo discorda totalmente da questão da luta de classes. E o terceiro, teriam mais, mas só tenho mais alguns minutos aqui de vídeo, é a questão da eliminação da propriedade privada, que é um dogma comunista. Ok? Então, a esquerda, que ela busca em Karl Marx, digamos assim, a sua dogmática, a sua lista de ideias, né, a sua inspiração, esse é um outro dogma socialista comunista, a questão da eliminação da propriedade privada. E o nazismo é totalmente contrário a isso. Então o nazismo, ele é nacionalista, o marxismo não. O nazismo, ele é totalmente contrário à questão da luta de classes, e esta é uma dogmática do marxismo. E o nazismo é totalmente contrário à questão da eliminação da propriedade privada, e essa é uma dogmática do marxismo, que é a base do pensamento esquerdista. Então, para mim considerar o nazismo de esquerda, sendo que ele bate de frente contra a dogmática esquerdista, seria talvez um contrassenso. Eu tenho como um contrassenso. Por isso que eu discordo, para mim, como sempre foi. Na verdade, esse pensamento de nazismo como algo de esquerda é algo novo. Tá? Os grandes historiadores nunca enxergaram assim. Tá? Mas faça a sua pesquisa aí, ok? Assim termina a nossa aula. Espero que vocês tenham conseguido aprender um pouco mais sobre o nazismo. Até a próxima!